Bom, meus amigos, estão todos ouvindo? Eu espero que eles estejam ampliando, porque eu aqui ouço a minha voz, mas não chego a ouvir propriamente uma ampliação. O que importa é que vocês ouçam ampliada, até porque eu falo baixo. Bom, o Pedro me pediu que falasse da história da poesia brasileira. E eu me lembrei de dois versos de Camões. Camões escreveu os Lusíadas, como vocês todos sabem, mas escreveu muitos poemas líricos também. E no final de uma canção que é um gênero literário do Renascimento, ele se estende longamente sobre a própria vida, as experiências dele, e no final ele se dirige à canção, que também é uma convenção do gênero literário. No final da canção há sempre um comiato, o envio da canção. Ele se dirige à canção e diz: não mais, musa, não mais, irei falando por mais 1000 anos, etc. E conclui: pois não cabe a água do mar em tão pequeno vaso. A água do mar, ele está se referindo a todos os eventos e peripécias da vida dele, não cabem uma coisa tão limitada como é uma canção. Eu, evidentemente, não vim aqui para fazer uma canção poética, mas me lembrei de que a matéria, o assunto que o Pedro me pediu para tratar é muito vasto, dá pano para mangas. Seria impossível, numa aula, falar de toda a literatura poética brasileira, uma aula que não fosse apenas uma enumeração de nomes, títulos e datas. Não é para isso que vocês vieram aqui, nem é para isso que eu estou aqui para falar-lhes. De modo que eu pensei no seguinte: eu vou fazer um. Vou dar um apanhado informal, como quem conversa, da nossa literatura poética em geral. Em seguida, eu vou tratar de mais perto de três poetas muito próximos de nós. Por acaso, eu cheguei a conhecer os três, um deles pessoalmente. Os três poetas que eu escolhi são Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Manuel Bandeira e Cecília Meirelles, eu apenas vi Bandeira à distância, Cecília Meirelles, numa conferência que ela fez na minha faculdade. Carlos Drummond de Andrade, eu conheci pessoalmente, estive com ele conversando pelo menos 2 vezes. E eu escolhi esses três poetas porque são poetas muito próximos de nós, todos três contemporâneos, viveram ao mesmo tempo, publicaram ao mesmo tempo, mas muito diferentes entre si. Mas antes eu gostaria de falar, de modo geral, em linhas gerais, da nossa literatura poética. O que não nos falta são poetas. E eu diria, paradoxalmente, o nosso primeiro poeta, o primeiro homem que escreveu poesia no Brasil, não era um brasileiro, era um espanhol de Tenerife chamado José de Anchieta. Foi o padre Anchieta que chegou aqui no Brasil. Ele estudou em Coimbra, embora fosse espanhol, toda a formação dele foi em Coimbra. Foi em Portugal que ele entrou na ordem, na Companhia de Jesus. Ele era jesuíta. E ele veio para o Brasil como missionário, muito jovem ainda, não era sacerdote ordenado, se bem me lembro, não era ordenado ainda, com o nosso segundo governador-geral, Duarte da Costa. Deve ter sido mais ou menos na primeira metade da década de 1550. E pouco depois, relativamente, de ter chegado ao Brasil, os portugueses estavam promovendo a paz entre duas tribos indígenas
arqui-inimigas, e uma delas estava, digamos assim, em bons termos com os franceses que estavam tentando estabelecer aqui. Então, Portugal tentou fazer a paz entre aquelas duas tribos exatamente para desfazer essa aliança com os franceses. Enquanto a paz se fazia, uma dessas tribos do litoral de São Paulo exigiu um refém europeu. E quem se ofereceu para refém foi o jovem jesuíta José de Anchieta, que ficou meses com uma daquelas tribos no litoral de São Paulo, num lugar chamado Iperoig, perto de Ubatuba. E ele tinha longos lazeres, evidentemente ele não tinha uma biblioteca ao seu dispor, mas ele tinha longos lazeres o tempo todo sem fazer nada. Então ele começou a escrever na praia. Ele não tinha papel e tinta também, é bom que se diga, mas ele passava horas na praia e naquela parte molhada pelas ondas na beira da praia, ele começou a compor mentalmente e escrever na areia um poema dedicado a Nossa Senhora da Bem-aventurada Virgem Maria, em latim, que era a língua universal não só da Igreja, mas de todos os intelectuais no tempo de Anchieta, na época do Renascimento e antes. E, como eu disse, ele não tinha papel, mas ele compôs um poema inteiro, reteve na memória, e mais de 10 anos depois, ele passou aquilo para o papel. É este livro que está aqui. Eu trouxe apenas a título de curiosidade. Esta é a primeira obra de literatura que se escreveu no Brasil, uma obra escrita em latim. Essa edição que eu tenho é uma edição bilíngue, porque no ano de 1940, portanto, cerca de 400 anos depois, Padre Anchieta, foi traduzido aqui no Rio de Janeiro por um outro jesuíta que por acaso eu conheci, o Padre Armando Cardoso. De modo que isso é apenas uma curiosidade. Nós poderíamos dizer que a literatura no Brasil começou em latim, entendendo por literatura as obras literárias que se escreveram no Brasil. Dito isto, o que nós podemos dizer dos nossos poetas entre o século do Descobrimento e a primeira metade do século XX, onde se situam estes poetas que eu tenho aqui na mão, estes três poetas que eu tenho na mão? A literatura, como eu já disse, a nossa literatura poética foi abundante, embora tenha começado timidamente. O Padre Anchieta não se contentou com escrever o poema da Virgem em latim. Ele escreveu muitos outros poemas menores, curtos, tanto em português quanto em tupi. Por que em tupi? Porque ele era missionário. Ele veio para o Brasil com seus irmãos jesuítas para converter e batizar os nossos índios. E para isso, a primeira coisa que o jesuíta precisava era dominar a língua dos índios, porque os índios não entendiam português. E o Padre Anchieta aprendeu rapidamente o tupi, falado na costa do Brasil, e escreveu para uso de outros missionários arte da língua mais falada na costa do Brasil. A primeira gramática de tupi foi escrita por um jesuíta chamado José de Anchieta. Escreveu também muitos versos catequéticos sobre santos, sobre Nossa Senhora, sobre assuntos religiosos em geral, tanto em português quanto em tupi. E muitos desses versos se conservaram até hoje. Por que eu estou falando disso? Porque o nosso assunto é poesia, poesia brasileira, poesia escrita no Brasil. A poesia que se escreve no Brasil começou em latim, em tupi e em português. Isso foi o Padre José de Anchieta, que é um caso excepcional. Os demais poetas de quem eu vou falar aqui escreveram todos em português. Bom, diga.
é o nome desse livro que você terminou? Poema da Virgem. E vocês querem dar uma olhada? É muito pesado, hein? Pronto. Mas é só um poema que tem ali dentro do livro? Não, tem um poema com a sua tradução, e o padre Cardoso incluiu outros poemas do padre Anchieta também. Também estão aí. A nossa poesia em português começa significativamente no século seguinte, no século de 600, 1600 em diante. E começa na Bahia, que era a capital do, do Brasil. Começa com um poeta do qual vocês já devem ter ouvido falar, chamado Gregório de Matos. Gregório de Matos era brasileiro, nasceu na Bahia, estudou em Coimbra, até porque Portugal, ao contrário de Castela, da Espanha, jamais abriu uma universidade no Brasil. A Espanha, diversamente, abriu uma universidade no Peru, no que hoje em dia é o Peru, outra no México e, se calhar, em mais algum lugar. Portugal, não. Então, como consequência, todos os nossos intelectuais, não apenas da área de letras e artes, mas direito, medicina e tudo mais, estudavam em Portugal, em Coimbra. Eu não vou agora discutir o mérito ou demérito deste fato, apenas estou apontando o fato. Então, Gregório de Matos, como todos os jovens brasileiros, filhos de famílias com recursos, estudou em Coimbra, onde se formou em Direito, voltou para a Bahia, foi nomeado para um cargo na administração da Justiça, na Bahia, e começou a escrever versos. Mas, por temperamento, era um homem de índole satírica e sem papas na língua. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Dizia tudo que lhe vinha à cabeça sem saber, sem se interessar por saber se seria bem ou mal recebido, se daria ou não um galho ou criaria um problema. De modo que ele rapidamente angariou a alcunha de Boca do Inferno. Eu acho que não carece de explicações. E muitos dos versos de Gregório de Matos são versos satíricos, venenosos, muito engraçados quase sempre, mas que não foram de molde a torná-lo uma pessoa muito estimada, antes de mais nada, por aqueles que foram objeto de suas sátiras. No fim da vida, como acontece, ele voltou-se para Deus e escreveu poesia séria, de uma beleza extraordinária, sonetos. Nesse ponto, lembrando um outro grande poeta, foi Manuel Maria Barbosa de Bocage. Foi um poeta português do século XVII, do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, um grande poeta, que escreveu muitas coisas que, digamos assim, são definitivamente impróprias para menores de 18 anos, e outras coisas perfeitamente adequadas, e que, no fim, e traduziu também, foi um grande tradutor de poesia. Traduziu para o português, sobretudo do latim. E, no final da vida, ele escreveu 2 sonetos admiráveis, em penitência, penitenciando-se do que tinha escrito antes. Inclusive, um deles termina: rasga meus versos, crê na eternidade. É o verso final de um dos sonetos de Bocage ditados no leito de morte. Felizmente, não se rasgaram os versos de Bocage, que são preciosos. Quanto a crer na eternidade, é um ótimo conselho que eu repito aqui. Bom, dito isto, no século XVI, no século XVII, o século de 600,
O único poeta de maior importância que eu sou capaz de mencionar foi Gregório de Matos na Bahia. Agora, no século XVII, no século XVIII, ou seja, no século de 1700 e tal, as coisas começam a mudar, porque o número de brasileiros que tinham adquirido já educação superior na Europa era muito maior do que na época de Gregório de Matos. Muitos estudaram em Coimbra, e eu estou pensando, sobretudo, naqueles brasileiros de Vila Rica do Ouro Preto, que hoje nós chamamos de Ouro Preto apenas. O nome, na época colonial, era Vila Rica do Ouro Preto. E por que Ouro Preto e onde ficava a Vila Rica do Ouro Preto? Ficava na capitania das Minas Gerais. E por que esse nome de Ouro Preto? Porque pouco antes se tinha descoberto ouro em Minas Gerais, e foi uma corrida semelhante, em ponto menor, penso eu, aquela famigerada, aquela famosíssima corrida do ouro na Califórnia, no fim do século XVIII, começo do século XIX, que deu ensejo a tantos filmes de cowboy, tantos filmes de faroeste. Pelo menos no meu tempo, acreditem vocês ou não, no meu tempo o cinema já tinha sido inventado. E já se faziam filmes de montão, e eu vi uma porção de filmes de faroeste passados na Califórnia na época da Corrida do Ouro. Houve, em ponto pequeno, uma Corrida do Ouro para as Minas Gerais. Ouro Preto era a capital das Minas Gerais, e foi nessa época, evidentemente, que havia ouro, havia dinheiro, não só para se mandar para a corte, para Portugal, mas também para despender no Brasil. Na verdade, ao contrário do que dizem muitos professores de história do Brasil, eu atribuo este fato que eu vou narrar a uma deformação sectária. A maior parte do ouro do Brasil ficava no Brasil. Agora, o que se mandou para Portugal foi suficiente para que o rei de Portugal construísse igrejas fantásticas, conventos e outras coisas mais. E no Brasil, na Vila Rica de Ouro Preto, há aquela profusão de igrejas, algumas igrejas ricamente adornadas, e houve também um escultor de gênio, João Francisco Lisboa, mais conhecido como o Aleijadinho, que viveu, criou e morreu em Ouro Preto e em outras cidades circunvizinhas. Eu não sei se algum de vocês já esteve lá, nessas cidades do Ciclo do Ouro, Ouro Preto, Sabará, Mariana. Quem vê aquilo não esquece mais. Mas, enfim, foi em Ouro Preto que a literatura começou a se manifestar de uma maneira sistemática, digamos assim. Porque, a exemplo do que havia sido feito pouco antes em Lisboa, onde se criou uma Arcádia lusitana, criou-se também uma Arcádia em Ouro Preto. E o que era uma Arcádia? Bom, Arcádia, em primeiro lugar, é uma região da Grécia clássica, uma região que ficou conhecida pela poesia pastoril. A poesia tem como personagens pastores que vivem no campo. E tudo que se passa entre pastores e pastoras e peripécias, etc, etc. Pois bem, em Portugal, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, criou-se uma Arcádia, conhecida como Arcádia lusitana, que era uma imitação da Arcádia criada na Itália por um poeta chamado Jacopo Sannazaro, que escrevia exatamente poesia sobre pastores que viviam na Arcádia. Era poesia geralmente de natureza amorosa, mas com muitas peripécias em cenário pastoril. Portugal fez a mesma coisa. Eu digo entre parênteses que desde a época
do Renascimento até o fim do classicismo nosso em língua portuguesa, a Itália foi o grande modelo em que Portugal se inspirou, a começar pelo Renascimento. Os grandes modelos de Camões, da poesia épica, foi o italiano da época clássica chamado Virgílio, autor da Odisseia. E da poesia amorosa foi, em grande parte, outro italiano muito mais próximo de nós, chamado Petrarca. E Portugal continuou a se inspirar na Itália, em gêneros vindos da Itália, ou diretamente importados por portugueses que lá estiveram, estudaram, ou então através de Castela, porque Portugal, como vocês sabem, em palavras de Camões, Portugal é a ocidental praia lusitana, é a extremidade da Europa continental, é Portugal. De modo que, muitas vezes, as novidades da Itália chegaram primeiro a Castela. Castela era um dos reinos da Espanha que depois, em torno de cujo soberano, aliás, a Espanha se unificou no final do século XV, 1592, ou por aí, pouco mais ou menos. Então, Portugal recebeu muitas vezes as suas formas literárias através da Espanha. E nosso maior poeta, o maior poeta de nossa língua, Luís de Camões, era perfeitamente bilíngue. Ele escreveu em português e escreveu em espanhol, em castelhano. Em ambas as línguas ele escreveu obras imperecíveis. E de modo que essas criações italianas, tanto as do Renascimento como as posteriores, como a Arcádia, por exemplo, que já é para nós do século XVIII, veio de Portugal. Criou-se, então, a Arcádia Mineira, cujos poetas mais conhecidos são Tomás Antônio Gonçaga, Silva Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa. Gonzaga, eu não sei se vocês chegaram a estudar no colégio, eu não sei se ainda no tempo de vocês se ensinava alguma coisa de literatura brasileira no curso secundário. Mas Gonzaga, em geral, é o mais conhecido deles, o mais nomeado, porque ele escreveu um livro de versos chamado Marília de Dirceu, dedicado à moça com quem ele desejava se casar. Marília e Dirceu são dois nomes fictícios criados por ele. A moça se chamava Maria Doroteia de Seixas Brandão e nunca se casou, porque houve a Inconfidência Mineira, você sabe o que aconteceu. A maioria dos conspiradores foram degredados, quer dizer, foram mandados para o exílio na África, ou em Angola ou em Moçambique. Gonzaga foi mandado para Moçambique, lá se estabeleceu, se casou e criou, constituiu família. E houve também poetas, pelo menos um poeta que terminou tragicamente, que foi Cláudio Manuel da Costa, pouco falado nas aulas de literatura e provavelmente foi o maior dos poetas daquele grupo da Arcádia Mineira. E eu não vou falar deles hoje, nem tampouco eu vou falar do nosso romantismo, que teve alguns poetas excepcionais, teve pelo menos dois poetas geniais. Um foi nos dado pelo Maranhão, se chamava Antônio Gonçalves Dias. O outro foi nos dado pela Bahia, e vocês sabem quem foi, não sabem? Gente, por favor, quem é aquele poeta genial que escreveu O Navio Negreiro? Antônio Castro Alves. Vocês já ouviram falar de Castro Alves? Álvares de Azevedo era contemporâneo, ou um pouco posterior, talvez, paulista. Eu não sei se era um gênio, mas eu posso te garantir que era um grande poeta e, desgraçadamente, morreu com 21 anos de idade, tendo deixado um livro assim de poesia. Eu tenho lá em casa. Eu não sei se isso é uma resposta satisfatória. Eu acredito, sem querer fazer conjecturas,
até porque se eu fosse capaz de fazer conjecturas válidas, eu ganharia seguidamente a Mega Sena, na qual jamais eu jogo. Mas o fato é que eu acredito que se Castro Alves não tivesse morrido aos 21 anos, talvez Castro Alves não, perdão, Álvares de Azevedo, talvez tivesse deixado uma obra muito mais lida do que a obra que deixou e que não era uma obra minúscula. Mas isso é outra característica de vários dos nossos poetas românticos. Castro Alves, que era genial, morreu com 24 anos. E houve outros também, menos conhecidos, que morreram ainda na década de 20, ou pelo menos antes de 40. Eu penso que Gonçalves Dias deve ter morrido antes de completar 50 anos. E é um dos nossos grandes românticos, ao lado de Castro Alves. E eu resolvi que eu não ia falar deles na nossa aula, porque ou a aula não ia acabar, o que é inconcebível, porque todo mundo tem que almoçar, e não há quem aguente ouvir um sujeito falando horas a fio de poetas sem parar. Eu resolvi simplesmente dizer a vocês que isso poderá vir a ser um dia, quem sabe, assunto de outra conversa. Eu hoje escolhi falar apenas desses três poetas que eu mencionei, falar de mais perto, que são Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Bom, Manuel Bandeira nasceu em Recife, Pernambuco, mas educou-se no Rio de Janeiro. Ele deve ter vindo para cá, a família dele deve ter vindo para cá quando ele tinha no máximo 10 anos, porque ele foi aluno do Imperial Colégio de Pedro II, que era o colégio fundado pelo imperador, que lhe deu o nome, e durante décadas foi considerado o colégio padrão do Brasil. Manuel Bandeira estudou no Pedro II e, inclusivamente, lá se fez muito amigo de um colega de clássico dele, chamado Álvaro de Souza da Silveira, que veio a se tornar o primeiro professor catedrático de língua portuguesa da Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil, agora, como as outras universidades brasileiras, passou a se chamar Universidade Federal daqui ou da acolá. Esta é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é uma coisa muito curiosa, o Souza da Silveira narra que, de certa feita, Manuel Bandeira resolveu escrever um poema em português imitando as cantigas de amor da Idade Média. E estudou, Manuel Bandeira conhecia admiravelmente toda a nossa tradição poética. Quando eu digo a nossa tradição poética, eu estou dizendo a tradição poética de língua portuguesa, porque a literatura que se escreve em Portugal é tão nossa quanto a dos portugueses. O Brasil é Portugal na América, penso eu. De modo que o Bandeira leu não sei quantas cantigas de amor, cantigas de amigo, a poesia que se fazia na Idade Média, e compôs uma cantiga de amor e foi mostrar ao Souza da Silveira, grande amigo dele. E o que você acha? O Souza da Silveira leu e disse, do ponto de vista da linguagem, da versificação, está impecável, mas a alma desta cantiga é moderna. Isso, eu acho que é uma boa lição para todos nós. É muito difícil entrar no ethos, quer dizer, na estrutura psíquica de um homem ou de uma mulher de outras eras. Imitar o estilo do século XIII, do século XIV, do século XV é perfeitamente possível, porque Gonçalves Dias, que eu acabo de mencionar, e que estudou em Coimbra,
escreveu, talvez o primeiro livro de poemas que ele escreveu, ele deu o título Cantigas de Frei Antão. É também uma imitação de poesia medieval que ele tinha lido extensamente. É poesia medieval? Segundo os filólogos que leram e comentaram, não, é poesia moderna. E com isso eu encerro este tópico e estamos chegando ao ponto a que eu quero chegar. São poetas contemporâneos nossos. Prometo a vocês que chegaremos antes do almoço. Eu parei em Vila Rica do Ouro Preto. O que acontece? Eu parei no romantismo, aliás. O que acontece no Brasil depois do romantismo? O nosso romantismo começa a dar mostras de que já não é romantismo nas últimas 2, 3 décadas do século XIX. Aí começa a se escrever uma poesia diferente, inspirada por uma escola poética francesa, o Parnasse. Parnasse é a forma francesa do nome da a montanha habitada pelas musas na mitologia grega. Era o Parnaso, Monte Parnaso. E um grupo de poetas franceses, na última quadra do século XIX, fundou uma revista de poesia intitulada Le Parnasse Contemporain, ou seja, o Parnaso contemporâneo. Quais eram os pressupostos estéticos do Parnaso contemporâneo? Escrever uma poesia impassível, impassibilidade. Por aí vocês já estão vendo o contraste declarado com a poesia romântica, que é uma poesia frequentissimamente trata de sentimentos. Então, a impassibilidade é uma das características do Parnaso. A outra característica é a forma impecável, a impecabilidade do estilo, versos absolutamente perfeitos. Essa escola se chamou parnasianismo e, muito em breve, teve imitadores no Brasil. O mais conhecido e, na minha opinião, o maior de todos, chamava-se Olavo Bilac. E Olavo Bilac é um de nossos maiores poetas, foi extraordinariamente achincalhado, ele já estava morto, graças a Deus, mas na época do modernismo, muitos brasileiros daquela primeira geração modernista achincalharam a poesia de Olavo Bilac, dizendo: esses são sonetos com chave de ouro. Chave de ouro é aquele verso maravilhoso que encerra um bom soneto parnasiano. Diga. O Oswald de Andrade diz no Manifesto Antropofágico: só não se inventou a máquina de escrever, já existia o poeta parnasiano. O que ele queria dizer com isso? Que escrever por métrica já existia os parnasianos, não precisava nem mais inventar isso, né? Chincalhando. Bom, mas o Oswald de Andrade foi um dos que mais achincalharam. E ele não sabia escrever. Bom, eu vim para cá disposto a não falar mal, de modo que eu espero que não me provoquem. Vamos em frente, meus amigos, porque vai pegar muito mal se eu disser a vocês o que eu penso daquela turma. Bom, eu até me esqueci do que eu ia dizer. Sim. Sim. Quando eu estudava em Portugal, no final da década de 1960, eu passei um tempo depois de me formar aqui na Faculdade de Letras de Lisboa. E no Natal daquele ano, eu fui apresentado por um amigo meu português, que era poeta, grande poeta, Rui Belo, a um outro poeta da geração anterior, da geração do meu avô,
que era o José Régio. José Régio foi um poeta daquela geração que se seguiu a Fernando Pessoa, da geração que revelou Fernando Pessoa, digamos assim. Fernando Pessoa nunca se deu o trabalho de publicar os versos dele em livro. Ele publicou um único livro de versos, um livro fininho, chamado Mensagem, que é um livro genial. Mas foi um concurso de poesia e, naturalmente, tirou o primeiro lugar, porque eles não acharam que era bom o suficiente para tirar. Ele tirou o segundo lugar, porque acharam que não era suficientemente bom para tirar o primeiro. E o fato é que hoje ninguém sabe o nome do que tirou o primeiro lugar. Fernando Pessoa dispensa apresentações. Pois bem, Régio foi da geração que divulgou Fernando Pessoa, sobretudo depois da morte dele, porque Régio, os colegas dele da Universidade de Coimbra, onde também estudaram muitos dos nossos poetas anteriores, começaram a publicar, depois de formados, uma revista de poesia chamada Presença. São os poetas da Presença. E nessa altura, se bem me lembro, Fernando Pessoa já estava morto, ou morreu um pouco depois. Fernando talvez ainda estivesse vivo. Fernando Pessoa morreu no dia 30 de novembro de 1935. Mas o fato é que Régio foi um desses grandes poetas da Presença, e eu o conhecia desde que era estudante aqui no Rio, conhecia pelos livros dele. Eu tinha livros dele, tanto de poesia quanto de prosa. Ele foi um grande ensaísta também. Pois bem, quando eu estava em Portugal, no Natal de 1967, na época de Natal, eu fui apresentado ao José Régio pelo Rui Belo, meu amigo. E o Zé Régio conversou bastante comigo e, a alturas tantas, me perguntou, na sua opinião, quem é o maior poeta brasileiro? E eu, sem pensar duas vezes, eu disse Drummond. Ele disse, eu acho que é o Bilac. E eu não disse nada, porque o respeito que eu tinha a José Régio era grande. Mas eu pensei que é comigo, como é que pode? Isso foi há 67 até aqui, 30 mais 20, 50, foi há mais de 60 anos atrás. Hoje eu estou convencido que Olavo Bilac é um dos grandes poetas da língua portuguesa. José Régio estava coberto de razão. Eu não vou mais falar de Bilac hoje, porque hoje eu vou falar de Bandeira, de Drummond e de Cecília Meirelles. E vou tentar ser sucinto, até porque são assuntos de que eu gosto. Eu respeito a paciência de vocês todos. Então, eu começo falando de Bandeira o seguinte. Bandeira já foi chamado, não sei por quem, de São João Batista do modernismo. O modernismo nosso que começa, como vocês sabem, ao menos oficialmente, a partir de 1922, quando ocorreu aqui no Rio a famigerada Semana de Arte Moderna, que aquilo ali era uma empresa de demolições. E foi um modernista, um dos mais notórios, para não dizer mais famigerado, você mencionou há pouco, o Oswald de Andrade, que provavelmente foi quem mais mal falou de Olavo Bilac. Mas quando essa empresa de demolições foi estabelecida em 22, Manuel Bandeira já era um poeta com livro publicado. O primeiro livro publicado dele é de 1918, A Cinza das Horas. Bandeira ele nasceu em 1866, 67. Eu sei disso porque em 67, não estou dizendo bobagem, em 66 foi meu último ano de faculdade. Ele fez 80 anos e a revista Veja, que era recente, publicou uma reportagem de capa intitulada Nosso Poeta Faz Anos. Pois bem, Manuel Bandeira nasceu em 67 e ele em 18 tinha 28 mais 3, 30, 31 anos. Publicou
A Cinza das Horas, que era um livro que ainda tinha bastante de parnasianismo, ou seja, verso clássico, verso rimado, verso medido e rimado. Mas veio a Semana de Arte Moderna, ele se dava com muitos daqueles poetas, mas continuou na dele. Manuel Bandeira não era homem de tentar fazer média com quem quer que fosse. Era um grande poeta, de si mesmo. Ele escreveu no final de um poema que eu não tenho aqui: sou poeta menor, perdoai. São decassílabo, né? Sou poeta menor, perdoai. É um verso de 10 sílabas, é um verso clássico. Ele escrevia versos clássicos admiravelmente. Ele escreveu um soneto a Camões belíssimo: quando na alma pesar de tua raça o peso de apagada e vil tristeza, lembre-se ele da glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu reuniste em ti toda a grandeza, poeta, soldado. Em ti brilhou sem jaça o amor da grande pátria portuguesa. E enquanto fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Esse é o poema que Manuel Bandeira dedicou a Luís de Camões, que ele conhecia como a palma da mão. Mas Manuel Bandeira também aderiu ao versilibrismo, ou seja, a escrita, a composição de versos livres. O que são versos livres? São versos não contados, digamos, com um número estabelecido de sílabas. Um soneto, por exemplo, é habitualmente um verso de 10 sílabas métricas, as armas, e um épico também, as armas e os barões assinalados, 10 sílabas, Lusíadas. Esse poema de Bandeira que eu acabo de dizer, 10 sílabas também. Mas a poesia clássica toda não segue versos livres, a poesia clássica em línguas modernas. Bandeira, o versilibrismo é uma das características do nosso modernismo, mas não foi inventado pelos modernistas, é muito anterior. Foi inventado na França, no finzinho do século XVIII ou começo do século XIX. Mas Manuel Bandeira, já no livro seguinte, escreve versos livres que ele escrevia tão bem quanto versos metrificados. E o que eu queria dizer dele é o seguinte: aquilo que ele disse, sou poeta menor, perdoai, é verdade. Ele nunca tentou se apresentar como um grande poeta, que ele era, na verdade. Os temas de Bandeira são temas relacionados, muitas vezes, com a morte. Isso porque, com 20 e poucos anos, ele contraiu tuberculose numa época em que não havia antibióticos. Um diagnóstico de tuberculose era quase sempre uma sentença de morte. Ele passou 1 ano e meio, 2 anos na Suíça, voltou para o Brasil e morreu com 80 e tantos anos. Mas aquilo era uma sentença de morte. O que eu dizia de Bandeira é o seguinte: os dois polos da poesia dele, que voltam sempre de uma maneira ou de outra, são a infância e a morte. Bandeira é um poeta da memória transfigurada. Ele é capaz de pegar fatos aparentemente ínfimos e revestir de uma beleza poética que às vezes nos deixa simplesmente pasmos. Como ele consegue. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro que vocês têm à sua frente é a evocação do Recife.
de Manuel Bandeira. Recife é a cidade dele. Eu vou ler o poema e peço a vocês que deixem as perguntas que porventura queiram fazer para o final da leitura. Recife. E esse Recife, esse primeiro verso aqui, não é um título, já é o poema. O título é Evocação do Recife. Recife. Não a Veneza americana, não a Mauritius-Stad dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias. Não o Recife, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Antônio Rodrigues era muito velho e botava o pancinê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho, sai!" Não sai. As meninas, à distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dá-me uma rosa, graveiro, dá-me um botão." Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: "Fogo em Santo Antônio." Outra contrariava: "São José." Antônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque eu não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram bonitos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame de Doutor Fulano de Tal. Atrás da casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe, o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Esses banheiros de palha, entendamos, são à beira do rio. Então, eu repito os dois versos que já li. Lá longe, o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com o chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava Midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que não sabia onde ficavam, Recife, Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade.
Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro, como a casa de meu avô. Bom, nesse poema, Manuel Bandeira está inteiro. O homem que se debruça sobre o passado e nos diz o que vê. Eu vou ler um outro poema de Bandeira, que é também um poema, eu podia usar a palavra clássica, um poema elegíaco. Eu direi mais singelamente que é um poema de despedidas. Manuel Bandeira, durante anos, morou na Rua da Lapa. A Rua da Lapa, a Lapa, o bairro da Lapa naquela época, era um bairro bastante mal visto. E Manuel Bandeira e outros artistas também moraram na Lapa, e eu não vou entrar em maiores pormenores. Este poema que eu vou ler agora, a última canção do Beco, era o Beco das Carmelitas, onde ele morou muitos anos e escreveu quando ele teve de se mudar de lá. Última canção do Beco. Professor, Diga. você não quer recitar o dístico antes? Que dístico? O primeiro que ele faz, a primeira canção do Beco. Ele até cita aqui. No Beco que cantei num dístico? Não, não, isso já é o poema. Essa linha Beco que cantei no disco já é o poema. Porque ele está se referindo a um dístico que ele fez. É um outro poema sobre o Beco que eu não trouxe. Mas você lembra o dístico? De importa. Não importa a paisagem, o jardim, o mar, etc. O que vejo aqui é o Beco. Eu não citei literalmente, mas a ideia é essa. Pouco importam as belas coisas que se veem lá adiante. Porque ele estava no beco, mas ele olhava para a esquerda e via o mar, via a paisagem, via a Praça Paris, que naquela época provavelmente já existia, e diz: o que vejo é o beco. Esse é o dístico, me desculpe não tê-lo trazido. Para o pessoal entender, é a esse disco que ele está se referindo. Exatamente. Exatamente, é esse dístico que ele está se referindo. Mas agora ele vai dizer outras coisas sobre o beco onde ele morou. Beco que cantei num dístico cheio de elipses mentais. Beco das minhas tristezas, das minhas perplexidades, mas também dos meus amores, dos meus beijos, dos meus sonhos. Adeus para nunca mais. Vão demolir esta casa, mas meu quarto vai ficar. Não como sombra, perdão, não como forma imperfeita neste mundo de aparências, vai ficar na eternidade com seus livros, com seus quadros intactos, suspensos no ar. Beco de sarças de fogo, de paixões sem amanhãs. Quanta luz mediterrânea no esplendor da adolescência não recolhi nestas pedras, o orvalho das madrugadas, perdão, não recolheu nestas pedras o orvalho das madrugadas, a pureza das manhãs. Beco das minhas tristezas, não me envergonhei de ti. Foste rua de mulheres? Todas são filhas de Deus. Dantes foram carmelitas e eras só de pobres, quando pobre vim morar aqui. Lapa, Lapa do desterro, Lapa que tanto pecais, mas quando bate 6 horas na primeira voz dos sinos, como na voz que anunciava a Conceição de Maria, que graças angelicais. Nossa Senhora do Carmo, de lá de cima do altar, pede esmola para os pobres, para mulheres tão tristes, para mulheres tão negras, que vêm na porta do templo de noite se agasalhar. Beco que nasceste à sombra de paredes conventuais, és como a vida, que é santa, apesar de todas as quedas. Por isso te amei constante e canto para dizer-te adeus para nunca mais. O outro poema que eu vou ler de Manuel Bandeira
chama-se Profundamente. Diga, amigo. Eu quero comentar uma coisa sobre a função do dedo. Diga. A Bandeira contou, né, que esse poema ele saiu um dia de casa, pegar o bonde. Sim. E as palavras começaram a vir na cabeça dele, ele Sim. pegou um bloco, começou a anotar. E quando ele acabou, ele notou que tinha escrito 7 estrofes de 7 versos. Muito obrigado, você está certíssimo. O quê? E todos redondilhas maiores. E todos redondilhas maiores. Ele conta isso no Itinerário de Passárgada. Foi lá que você leu? Foi. Itinerário de Passárgada é a autobiografia poética de Manuel Bandeira. O que será uma autobiografia poética? É uma autobiografia em que ele fala de si como poeta, dos poemas que ele escreveu, das circunstâncias em que ele escreveu, e é lá que vem, por exemplo, explicada a circunstância que você tão bem lembrou. Ele estava indo para a casa de um amigo quando as estrofes vieram praticamente prontas. E depois que ele escreveu, ele releu, ou leu o que tinha acabado de escrever, e deu-se conta que tinha escrito 7 estrofes de 7 sílabas cada uma, versos de 7 sílabas, versos heptassílabicos, ou redondilhas maiores. Podemos seguir agora? Vamos para o outro poema do Bandeira que eu queria falar, que é Profundamente. É um poema curto. E aqui é preciso que eu abra um parênteses para falar uma coisa pessoal. A primeira vez que eu li Bandeira, eu tinha 21 anos. Eu estava saindo do noviciado de jesuítas, onde tinha passado 18 meses da minha vida, e antes desses 18 meses eu passei 3 anos no Seminário Menor de Jesuítas, em Nova Friburgo, fazendo curso clássico. E eu tive professores excepcionais de latim, de grego, de física, de matemática, de outras coisas. Os professores de português eram raríssimos que não eram padres. Eram só professores de português e de inglês que não eram padres. Eu tive 2 professores de português e um de inglês, todos eles fraquinhos, de modo que jamais tive uma aula de literatura brasileira que prestasse, jamais ouvi falar de Manuel Bandeira, jamais ouvi falar de poesia moderna, jamais nada. O único poeta moderno que eu ouvi citado naquelas aulas foi Jorge de Lima, que é um grandíssimo poeta, que no seu primeiro livro ainda era parnasiano. E nessa fase parnasiana, ele escreveu um soneto parnasiano, em que ele mencionava, tinha esquecido um cravo vermelho na lapela de um sobretudo no trem. Isso porque Friburgo, durante muitos anos, foi conhecida como cidade dos cravos. Friburgo tinha plantações de cravos em quantidade que vinham para o Rio e se calhar para São Paulo também. E passava o trem na cidade e era uma cidade fria, então ele esqueceu um cravo vermelho na lapela no trem. E foi a única coisa que eu jamais ouvi no colégio a respeito de Jorge Lima, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Por aí vocês veem a estatura mental minúscula do professor de português. E por que eu estou contando essa história? Para dizer a vocês que quando eu peguei um livro de Manuel Bandeira pela primeira vez, eu não gostei. Eu vi uma quantidade, vi sonetos também, mas vi uma quantidade de poesia em versos livres, ou seja, versos sem número determinados de sílaba, versos não rimados, e não gostei nada daquilo. Mas o tempo opera milagres às vezes, e eu, ao longo dos anos, comecei a ler Bandeira, fiz faculdade de letras. Quando eu voltei a ler Bandeira, voltei a ler, não posso dizer, porque eu nunca deixei de ler Bandeira, mas 10 anos depois, quando Bandeira morreu, eu estava perfeitamente aparelhado para saber avaliar o tamanho dessa perda. E eu escrevi uma página nessa ocasião. Eu fui à Academia Brasileira de Letras, eu ouvi dizer para o noticiário da rádio meia-noite e meia que Manuel Bandeira, o poeta Manuel Bandeira, está sendo velado no Salão dos Poetas Românticos da Academia Brasileira de Letras. Isso era um domingo, meia-noite e meia. Eu me vesti, fui à Academia Brasileira de Letras, entrei. Havia uma sala bastante escura, com um caixão no meio fechado, e num ângulo, num canto, uma senhora que eu não cheguei a ver de perto, mais ninguém.
Estive lá, fiquei 10 minutos, voltei para casa, escrevi uma página sobre Manuel Bandeira, em que eu sintetizava uma porção de coisas. Uma delas talvez tenha sido, eu provavelmente falei da minha primeira reação, como eu não conseguia tolerar aqueles versos, e como 10 anos depois eu tinha sido capaz de penetrar na poesia de Manuel Bandeira, estava perfeitamente habilitado a avaliar a perda que nós estávamos acabando de sofrer. Então, eu vou ler esse poema, que a primeira vez que eu li não me disse nada. E hoje é um poema extraordinário e é também um poema da memória, um poema elegíaco. Chama-se Profundamente. Vocês vão ver que ele começa na infância e depois há uma transposição para a idade contemporânea do poeta, o estado adulto do poeta. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Bom, e o nosso próximo poema, eu penso que já é de tem mais algum de Bandeira aqui que eu tô. Não, aqui não há mais nenhum. Agora vem Drummond, na verdade. Diga. Me evocou um poema que ele escreveu ao seu amoroso Lima, chamado Velha Chácara. Você se recorda desse poema? Decor não, mas é de uma beleza extraordinária. A casa era por aqui. Onde? Procuro lá e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos, tantos que a morte levou e a vida os desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Manuel Bandeira. Extraordinário. Bom, vamos a Drummond. Carlos Drummond de Andrade. Peraí, eu estou misturando as coisas. Carlos Drummond de Andrade, que gostava muitíssimo de Manuel Bandeira, escreveu uma ode ao poeta brasileiro dos seus 50 anos. Era um homem totalmente diferente de Bandeira. Eu não acredito em determinismos geográficos, mas há certas coisas que acontecem e quando a gente para pensar na geografia e vê que está batendo certo, a gente percebe que deve haver alguma coisa. A geografia sempre, quando eu digo geografia, na verdade eu quero dizer a mentalidade, o ambiente espiritual, os valores, o modo de ser e tudo mais. A gente vê que a geografia funciona. A Bandeira vem do Recife. Carlos Drummond de Andrade vem de Itabira, no interior das Minas Gerais. É um grandíssimo poeta. Eu conheci pessoalmente. Quando eu estava no final do curso de faculdade, no último semestre, eu tinha uma amiga poetisa também, que era amiga do Drummond. Eu pedi a ela para me apresentar ao Drummond, e o Drummond marcou um encontro numa livraria no centro do Rio, na antiga livraria Leonardo da Vinci.
E lá eu fui, encontrei-me com o Drummond, sentei-me junto a ele, conversamos um bocado, e ele me tratou muito afetuosamente, embora fosse um homem muito reservado, era daquele que você mais ou menos tem de puxar assunto, fazer as perguntas. Ele nunca deixou de responder a nenhuma pergunta que eu fiz. Não foi uma longa entrevista, mas foi uma entrevista que marcou, dessas que a gente não esquece mais para o resto da vida. E depois disso, eu voltei a ver Drummond casualmente, por acaso, encontro assim na Avenida Rio Branco, de parar, cumprimentar. Mas o meu conhecimento de Drummond é, acima de tudo, o conhecimento dos versos dele, que numa época da minha vida eu li com grande assiduidade. Hoje, talvez, como os anos passam, e como diz Camões, porque mudando-se a vida se mudam os gostos dela, eu leio Drummond sempre com uma enorme admiração e um grande respeito, mas é muito mais difícil para mim identificar-me com muitas das posições metafísicas, sobretudo assumidas por Camões, por Carlos Drummond de Andrade. Oi? Talvez na juventude, mas o que mais me impressiona em Carlos Drummond de Andrade é o ateísmo gélido. E eu trouxe um poema que é uma demonstração disso que eu estou dizendo, mas em primeiro lugar eu vou ler o poema que abre o primeiro livro de poesias dele, que é o poema de Sete Faces. E vocês notem que Drummond é um dos grandes irônicos da poesia brasileira. Uma ironia que, em primeiro lugar, se volta contra ele mesmo. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu vou ler agora outro poema de Drummond, que é A Morte do Leiteiro. É, como muitos outros poemas de Drummond, poemas ditados por circunstâncias. Embora foi Manuel Bandeira que escreveu um poema tirado de uma notícia de jornal, algum de vocês deve conhecer. Mas Drummond fazia isso muito também. A morte do leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas, seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo.
nem o moço leiteiro Ignaro, morador da rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro sem fazer barulho, é claro, e barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. E é certo que sempre algum rumor sempre se faz, passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quesilento, e há sempre o senhor que acorda e resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono, de todo, e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame o médico, polícia não bota a mão neste filho do meu pai. Está salvo a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. De garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite. Perdão, vou reler que a minha entonação estava errada. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Oi? Poema Sete Faces, o terceiro verso diz: disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche, neste verso, professor, significa ser politicamente esquerda? Não, de modo algum. Gauche, como você sabe, quer dizer esquerda em francês, la main gauche. Mas gauche, em francês... Obrigado, amigo. Gauche é um cara sem jeito. É um cara... Não é apenas um cara sem jeito para fazer coisas com as mãos, é um cara sem jeito para se mover em sociedade, para se relacionar com outras pessoas. Eu vou contar um fato que eu tinha me esquecido, que é uma coisa muito, muito aflitiva, se considerada de certa maneira. Uma das coisas que mais me impressionaram quando eu conversei com o Drummond, assim, face a face, foi que ele jamais olha para você. Ele falava sem jamais fitar você nos olhos, ele olhava para baixo. Eu não sei se vocês sabiam disso. Ele era meio mirrado, né? Falava fino, era baixinho. Não era conspicuamente baixinho. A voz dele era normal, era uma voz de mineiro do interior. Mas ele se vestia muito bem, tinha maneiras impecáveis, tratava você com imensa cortesia, mas não fitava nos olhos. Isso é uma coisa terrível. E a outra vez que eu me encontrei com ele, poucos anos depois, na Avenida Rio Branco, cumprimentei-o também, falei com ele, ele falou comigo sem olhar para os olhos. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei, mas é um negócio que dava agonia. Professor, então traduziria gauche como sinistro, esse verso. Não. Uma pessoa gauche é uma pessoa desajeitada em sociedade, é uma pessoa meio tímida, meio sem jeito, meio vai por aí. Essa é a área semântica, compreende? Mas se vocês com a sua imaginação tentarem criar um gauche, eu tenho certeza que vão acertar. É uma série de coisas que definem um gauche e que provavelmente varia de gauche para gauche.
mas o elemento comum está presente em todos eles. E essa, infelizmente, é a única explicação que me ocorre. Querem perguntar mais alguma coisa que nós já lemos? Então, vamos lá. É o último poema que eu trouxe, da Cecília Meirelles. Ah, meu amigo, claro que falta. Claro que meu Deus do céu. É na página. É claro. Página 2 de 9. Espera aí, deixa-me. Página. Espera aí. Essa é a página 5 de 10 páginas. Obrigado, obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Esse é um dos grandes poemas do Carlos Drummond de Andrade. Os ombros suportam o mundo. E aqui, esse é um dos poemas dele que confirmam aquela minha assertiva. Drummond é um homem friamente ateu. Por favor, não entendam isto que eu acabo de dizer como um juízo de valor. É uma mera assertiva para caracterizar o homem e sua poesia, que é a expressão mais direta e mais íntima deste homem. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão as mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinha. A luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que viver é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. É terrível, né? E eu considero um dos grandes poemas da língua portuguesa. Meus amigos, o último poema que eu escolhi é de Cecília Meirelles. Foi uma poetisa extraordinária. Ela abre o primeiro livro dela com esses versos. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Depois eu me esqueci, mas um dia eu trarei para vocês. Irmão das coisas fugidias, não tenho algo assim de duas sílabas, nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Mas um dia eu virei aqui, se for o caso, para falar só de Cecília Meirelles. Agora, diga. A minha edição deste livro, Cecília Meirelles, né, no pós-fácil, há uma palestra que ela deu certa vez a uma universidade comentando o poema. Né? É impressionante como ela falava em prosa, como se estivesse poetando. Né?
Impressionante. Né? Você ouviu a gravação ou a transcrição? Está no pós-fácil do livro, professor. Eu vou procurar ler em casa. Eu ouvia, como disse, apenas uma vez, foi uma palestra curta, ela fez para estudantes de letras da minha faculdade. Ela falou de Mário de Andrade, falou bem de Mário de Andrade, como um homem que veio despertar não usou essa imagem que eu vou usar, mas ele veio despertar uma música que estava adormecida, algo assim. Mas ela é extraordinária. E, embora ela fosse perfeitamente capaz de reconhecer o valor de Mário de Andrade como poeta e também como agitador de ideias, eu estou dizendo isso com a maior isenção, porque eu não sinto simpatia nenhuma por ele, mas eu faço um esforço para ser justo nos meus juízos. Ela sabia perfeitamente reconhecer a grandeza onde a encontrava. E outra característica que eu não posso deixar de mencionar, eu estou falando disso porque eu já li muito Cecília Meirelles, sobretudo o Romanceiro da Inconfidência, que nós vamos ler um poema. Ela, talvez o único poeta nosso, do modernismo para cá, que conhecesse a língua portuguesa com a mesma profundidade que Cecília Meirelles, era Manuel Bandeira. Cecília Meirelles conhecia profundamente. E eu não sei se ela foi levada a isso pelo fato de ser neta de uma senhora açoriana. Ela tem um poema admirável dedicado à avó. Ou se for por conhecer, que ela certamente conhecia toda a nossa grande tradição poética, começa lá longe em Portugal e continua aqui. O fato é que eu acho a poesia de Cecília Meirelles uma beleza hoje. Eu vou ler esse poema. O Romanceiro da Inconfidência é a recriação em versos de tudo que será passado nas mentes e corações daqueles homens e nas consequências que daí advieram. É um poema longo, é um poema extraordinário, vale a pena ser lido. Esse aqui chama-se A Bandeira da Inconfidência. Através de grossas portas, sentem-se as luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas. Rápidas e envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas junto com batinas pretas, e há finas mãos pensativas entre galões, sedas, rendas, e há grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias, e há mãos de púlpitos e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinós, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio, e refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, por cima de alguma escada, profere-se alguma arenga. Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisa da maçonaria, do paganismo, da igreja? A Santíssima Trindade, um gênio a quebrar algemas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece em confidência. E diz o vigário ao poeta, escreve-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência,
Tenha meus dedos cortados antes que tal verso se escreva. Liberdade, ainda que tarde. Ouve-se ao redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, e ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas e indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. O que estão fazendo tão tarde? Escrevem, conversam, pensam, mostram livros proibidos, leem notícias nas gazetas, terão recebido cartas de potências estrangeiras, antiguidades de Nimes e Vila Rica suspensa. Em Vila Rica suspensas, cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Oh, vitórias, festas, flores das lutas da independência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Tem um erro de português, né, nessa bandeira um erro de latim, né, nessa bandeira de Minas. É um erro de transcrição, eles só transcreveram a metade do verso invertido. Esse verso, de onde foi tirado Libertas, também, é um verso da primeira época de Virgílio, que diz que um pastor pergunta ao outro: o que foste fazer em Roma? O que foste ver em Roma? Ele responde: libertas, quaesera tamen respexit inertem candidor post contundente barba cadebat. Respexit tamen et longo post tempore venit. A liberdade que, embora inerte, olhou ao destituído de armas, ao inerte. Respexit inertem, longo post libertas quaesera tamen respexit inertem candidor post contundente barba cadebat. Depois que a barba já caía mais branca, aquele que a aparava. Respexit tamen et longo post tempore venit. Olhou, contudo, e veio depois de longo tempo. Esta é a frase, não cabia. Mas é uma frase que a gente lê uma vez e não esquece mais. Aí ficou a liberdade que tardia só. Pois é. E esse tamen torna a coisa ainda pior, porque tamen significa contudo. A liberdade que tardia, contudo o quê? Bom, mas isso é apenas um detalhe. Nós temos de perdoar esses homens pelo que fizeram e pelo que não fizeram. Mais alguma coisa que vocês quisessem? Eu queria comentar uma coisa, professor. Eu acho que eu cheguei a te mandar no Facebook. A Cília Meirelles, ela começou um trabalho similar ao Romanceiro da Inconfidência para o Rio de Janeiro, chamado Memória de São Sebastião. A Crônica Trovada de São Sebastião. Tem alguns poemas, ela não terminou, morreu antes, mas são maravilhosos. Poemas sobre a morte de Estácio de Sá, sobre as batalhas do Morro Caticão. É surreal. Eu tenho Cecília Meirelles em casa, eu vou ler, claro que eu vou ler. Que pena que ela foi tão cedo, relativamente, imagino. Bom, mas é sempre assim. Quem marca a hora de partir não somos nós. Deus sabe que parte. Mais uma coisa, meus amigos. Diga. Então, se eu pudesse terminar com mais um pequeno poema dela, se me permitiria, é assim. Dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe, de que lado na terra escura abriu narcas de sua face. Dize-me tu, palmeira fina, onde nenhum pássaro canta, de que caverna submarina teu silêncio em corais descansa. Dize-me tu, ó céu deserto, dize-me tu, se é muito tarde, se a vida é longe e a dor é perto e tudo é feito de acabar-se. Essa leitura é belíssima, eu não conhecia esse poema. Mais alguma coisa, meus amigos?
Então, eu agradeço a vocês a longa paciência. Diga, por favor, são muito bem-vindos. A minha pergunta é que eu, uma vez, acabei herdando uma coleção de um poeta que não é muito conhecido, mas que é contemporâneo aos modernistas e tudo mais, mas tem uma veia de escrita muito diferente. Eu queria saber a sua opinião sobre ele. É Humberto de Campos. Humberto de Campos? Sim. Eu conheço Humberto de Campos, sobretudo, como um romancista extraordinário que ele foi. Mas eu não me lembro de ter lido poesia. Eu não me lembro de ter lido poesia de Humberto de Campos. Tanto que a poesia mais famosa dele é um livro de poesia chamado Poeira, que ele faz todo um encedo sobre isso. Não, eu vou tratar de ler, eu posso te assegurar que eu vou tratar de ler. Eu tenho as será poesias em difícil casa, se você quiser. ler. Eu lerei sim. Eu não sei se você conhece o livro de memórias dele, que eu li. Uma página inesquecível chamada Cajueiro, você conhece? Ainda não, eu só li o primeiro livro que era sobre. É a história de um cajueiro que ele plantou em criança. Ele morava em Reritiba. Ele era maranhense, mas morava do outro lado do Rio, no Piauí. Ele é da ABL, não sabia não. O quê? Ele é da ABL. Ele era da BL. Voltava. Ele foi da BL. O cajueiro é a história de uma castanha de cajueiro que ele encontrou entre pedras, fora de casa, num lugar que era usado para tomar banho. E estava germinando, e a mãe dele disse: planta, meu filho. E ele plantou, e o cajueiro cresceu. Ele conta a história do cajueiro, do relacionamento dele com o cajueiro e do reencontro dele com o cajueiro depois de Homem Feio. É uma página inesquecível. Eu li pela primeira vez aos 12 anos. Uma página que estava em antologia naquele tempo. E depois de adulto, eu voltei a lê-la mais uma vez. É extraordinário. E vale a pena quando... Haverá quem fale mal de Humberto Campos. Ele não aderiu ao modernismo, mas isso é uma estupidez, isso é uma mesquinharia mental. Humberto Campos foi um grande escritor. E conta-se também um fato da vida dele. Eu ouvi há muitos anos atrás, narrado por um católico, contou o fato e reprovou a soberba dele. A minha interpretação é diferente. Conta-se que no final da vida, quando ele já estava bastante doente, ele morreu de uma doença terrível. E ele vivia do trabalho que ele fazia nos jornais. E o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro mandou dizer a ele que estava pronto a ajudá-lo financeiramente se ele cessasse de exprimir opiniões contrárias aos pontos de vista da igreja. E ele respondeu ao cardeal que agradecia e não aceitava. Eu não sei qual foi literalmente a resposta que ele deu. Tenho certeza que não foi uma resposta mal criada por eu não estou à venda, e ele era um homem de perfeitas maneiras. Mas uma resposta por eu não estou à venda teria perfeito cabimento, na minha opinião. Não estou fazendo um juízo de valor, mas estou fazendo um elogio de coração a esse homem de caráter. Então, meus amigos, eu acho que nós podemos nos despedir por hoje. Eu agradeço muito a longa paciência de vocês e asseguro que fiquei muito feliz de poder ler e falar um pouco dos três poetas que eu gosto a jovens amigos interessados nisso.